Olá, olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Supercast. E hoje nós vamos falar sobre um tema que tem o meu coração todinho, que é constelação familiar sistêmica. E para conversar comigo sobre esse tema, o padre Antônio Tatagiba. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, padre. Muito obrigado, viu, Luézes e todos vocês que estão nos acompanhando. É um tema muito contemporâneo, né, porque nós vemos uma profunda disfuncionalidade nas instituições em geral. E a questão familiar, vista desse ponto de vista sistêmico, é muito importante para ajustarmos essa relação. Sim, muito obrigada. É uma honra ter o senhor aqui com a gente. E eu já quero... Primeiro se apresenta um pouquinho, fala para o nosso público... o senhor é padre, mas também estuda muito, palestrante, professor. Fala um pouquinho sobre o senhor para o nosso público, padre. Eu tenho 65 anos, acho que é importante essa informação, porque venho do século passado, né? Olha. Enfrentando as mudanças todas da sociedade. E nessas mudanças, muitas pessoas ficam muito estressadas, síndrome de burnout e tantas doenças, né? E eu, com 65 anos, eu me sinto muito vitalizado, graças a Deus, né? E eu, graças a também um caminho que eu fiz muito cedo de ter conhecido a constelação e ter entendido bem essa questão das relações sistêmicas dentro da família, né? Então, eu estudo isso há mais de 30 anos, né? Eu conheci o criador do método da constelação familiar sistêmica, que é o Bert Hellig, que é um alemão, e também a análise bioenergética, né? O Dr. Alexander Lowen, que é um americano, faleceu em 2008, com 98 anos. Tive a oportunidade de estar com ele várias vezes e trabalhando questões humanas, né? Então, o meu trabalho é muito focado nessa linha das relações humanas, ajudando o humano a se entender. Sim. Então, vamos falar também o que é. Para quem não conhece, para quem vai ser o primeiro contato da pessoa com a constelação a partir do nosso bate-papo, padre. Me fala um pouquinho o que é a constelação familiar sistêmica. Isso. Então, vamos partir logo do princípio que na família tem muito amor. Então, vou pegar um exemplo logo para a gente clarear bem essa questão. Um dia, uma mãe falou assim: padre, o meu filho está muito colado comigo. Ele tem 5 anos de idade e eu estou num processo de separação e ele está muito colado. Então, às vezes eu estou na varanda assim, do apartamento, pensativa sobre todo esse processo que estou vivendo, e ele está ali, ele não brinca, ele só fica colado. E isso é o amor. A criança cola com o adulto, querendo ajudar, querendo resolver. E todos nós fomos envolvidos nesse amor. E isso pode criar um campo de emaranhamento. A gente fica embolado nessa situação, entendeu? Então, eu pedi a ela assim, ó, você vai sentar, ficar à altura dele, né, uma criança de 5 anos, e vai falar para ele assim: querido filho, eu estou profundamente triste, mas eu resolvo as minhas questões. Pode deixar comigo. E ela disse que quando ela falou isso com ele olhou bem nos olhos dela e falou: entendi. E foi brincar. Né? Olha. Então, é você liberar. Normalmente, nós não tivemos isso dos nossos pais. Nossos pais não nos liberaram dos problemas deles, que talvez estavam trazendo dos pais deles e etc. Então, no método da constelação familiar, nós vemos como nós estamos aprisionados às situações que são dos nossos pais. Sim. Eu, por exemplo, eu comprei o meu primeiro carro, e foi muito interessante, foi em 95. E logo bati. Depois, segunda vez, o seguro ressarciu, bateu. A terceira vez, na quarta vez... Bateu de novo, padre? Na quarta vez, as pessoas falam: nossa, você está tão sem sorte. Mas o senhor tirou a carteira, padre? Pois é, você está vendo? Aí o pessoal falou: você está tão sem sorte. Eu falei: não, sem sorte. A seguradora, né? Não, que ressarcia, né? Mas aí as pessoas levam logo assim: tem alguém com inveja, não sei o quê. Não levei para esse lado, né? Eu falei assim: tem alguma coisa, por que estou batendo tão seguidamente, né? E aí eu procurei um terapeuta, né, que trabalhava nessa linha, Richard Hoffman, que é um alemão. E aí o Richard fez um trabalho comigo quando eu visualizei, fui dialogar, né, mentalmente ali no trabalho da constelação. Não era um trabalho em grupo, né, era um trabalho com os bonequinhos. E quando eu conversei, dialoguei com meu pai, eu chorei profundamente, porque eu senti que eu estava comprando um carro, para mim, eu estava sendo desleal ao meu pai.
Então, a constelação ajuda a ver muitas lealdades ocultas que você não percebe. Qual era essa deslealdade? Meu pai nunca teve um carro. Né? O avô do meu pai veio da Itália em 1892 para a região de Alegre, para a província de Alegre, vindo da Lombardia, na Itália, e eles trabalharam muito, né? Trabalharam muito desmatando, plantando café, etc. Eles adquiriram as coisas, né? Terras, etc., mas eles não se davam o direito do conforto. De usufruir, né? Não usufruíam. Né? Eles tinham bastante recurso, mas não usufruíam. Quando eu compro carro, claro que eu não tinha consciência nenhuma disso, né? Eu não consigo andar em frente com isso como se eu estivesse traindo o meu pai e os meus outros antepassados. Quando eu dialoguei essa questão e reconheci toda a luta deles, agradeci, liberei deles e andei para frente. Nunca mais bati o carro. Sim, deixando o que é dele com ele e trazendo consigo o que é seu. Então, a constelação ajuda a ver. Por exemplo, eu fiz um trabalho recentemente e um rapaz falou assim, meu problema é que eu já estou com 40 anos, eu não consigo produzir. Ele falou assim, eu tenho faculdade, estou formado, eu não trabalho com o que eu formei, eu trabalho num serviço muito inferior ao que eu me formei. Ele falou assim, eu não consigo. E aí eu falei assim, você pretende ganhar quanto por mês? Assim, o que você imagina? Isso era em grupo. Sim. E aí ele falou assim, 5 mil. Eu falei, nossa, mas você tem uma ambição muito baixa. Eu falei, 5 mil é muito pouco, para você pagar aluguel, né? Pagar as coisas, etc. Aí ele riu assim, aí eu falei, coloca os seus familiares, coloca alguém para representar seu pai, sua mãe, né? Seus irmãos, etc. E foi muito interessante, porque ele tinha uma mágoa muito grande do pai. Mas na constelação, quando ele viu a pessoa que representou o pai, ela teve um comportamento profundamente autista o tempo todo. Olha, entendeu? E também quem representou o irmão fez o representante, eu vou explicar sobre isso. Sim. O representante ficou também num comportamento profundamente autista. Aí ele viu que o pai dele não conectava com ele, nem com a mãe dele, e a mãe tinha uma função de conduzir toda a família, entendeu? Porque o pai tinha um nível de autismo totalmente disfuncional. Sim, entendeu? E a criança naquela visão, ela não entende, porque busca o pertencimento. Se não se conecta com a pessoa, perde essa essência, não é isso? Justamente, quando ele viu isso, ele reconheceu, né, e lamentou, aí tem todo um manejo com a técnica, que é olhar para isso e sentir profunda compaixão, entendeu? Liberar de ficar esperando, que ele tinha direito como criança esperar que viesse, né, a força daí. E quando ele libera isso, né, ele sai, e é muito interessante, ele sai com amor desse emaranhado aí. Então, a constelação te ajuda a ver, né? Com muita frequência, tem situações de aborto, por exemplo, que não é considerada, entendeu? A pessoa, uma mulher teve um aborto natural, tal, e depois aí você pergunta, quantos filhos você tem? Tem 2, tem 3. E quando você vai fazer o trabalho, aí você vai começar a ver. Aí, pronto. Não, eu tive um aborto, mas eu estava acho que 2, 3 meses, tal, como se fosse algo assim que não reconhece, né, aquele não filho. reconhece. É porque na constelação familiar tem a questão hierárquica, tá? Tem a questão do pertencimento e tem a lei do dar e receber. O equilíbrio, né? O equilíbrio. A questão hierárquica. Por exemplo, um jovem me procurou, ele me conhecia há bastante tempo, e foi muito interessante, ele falou assim, eu vim procurar o senhor porque eu estou com muita raiva do meu pai. Meu pai está envolvido com uma outra mulher e eu tenho muito ódio disso, etc. Aí eu deixei ele falar, assim, uns 15, 20 minutos, aí eu pedi que ele colocasse os bonequinhos, né? A técnica da constelação familiar, você pode trabalhar em grupo, ou você pode trabalhar com os bonequinhos, né? Do Playmobil. Aí, quando ele colocou os bonequinhos, foi muito interessante. Ele colocou ali a família, o pai, a mãe, os irmãos, e ele colocou ele acima de todos. Hierarquicamente, né? Ele ficou lá em cima. E aí eu fui movendo, né? Com os bonequinhos, mostrando ele. Aí, quando eu o coloquei num lugar que era um lugar abaixo dos pais, né? Porque os pais são os pais são superiores, enquanto são acima, né? Hierarquicamente. Ele ficou uns 15 minutos olhando assim, parado. Aí eu falei assim, o que foi? Ele falou, eu entendi.
Ele falou assim, eu sou filho e meus pais são pais. São pais. Eu falei, então você vai olhar para eles, né? E aí tem as frases certas para a gente falar, né? Para ajudar a liberar, olhar para isso, lamentar que isso está acontecendo, né? E não se envolver com isso, porque não pertencia a ele, pertencia ao pai e à mãe. Sim. Mas às vezes a mãe não resolve, ela não enfrenta e o sistema movimenta, um dos filhos entram no lugar da mãe para brigar com o pai, entendeu? Entendi. E isso acontece com muita frequência. E quem tem que resolver o problema é a mãe, não é ele, o filho, entendeu? E se ela não resolve, que fique sem resolver, né? Mas não é o filho que entra. E isso acontece muito no sistema. Por isso nós estamos falando de sistema. O sistema ele tem um lugar igual um corpo. Por exemplo, a mão não fica no lugar do pé. Verdade. Né? O sistema familiar ele tem que ser olhado. O filho mais velho, o filho abaixo. Esse dia eu trabalhei um senhor, foi muito interessante, ele estava muito entristecido, porque o filho mais velho dele não conversa muito com ele, tem 3 filhos. Ele falou que é um filho profundamente fechado. E ele achava assim, que era o temperamento do filho. Né? E na hora que nós colocamos os bonequinhos, né, o do Playmobil, ele foi colocando, foi muito interessante, ele entrou num choro muito profundo. Eu falei, o que foi que aconteceu? Ele falou assim, ele tem uma tristeza e uma solidão muito grande. Sim. Aí eu falei assim, antes dele veio um filho? Ele falou, veio. Ele falou assim, mas conta. Eu falei assim, mas veio um filho? Ele falou assim, mas a gente perdeu, tinha uns 2 meses de gravidez. Eu falei, vamos colocar. Aqui, aí eu peguei um bonequinho para representar aquele bebê. Aborto, né? Aquele aborto natural que tinha acontecido. E aí colocamos o bonequinho. Quando eu coloquei o abortado, né? Aí foi muito interessante. Eu falei, qual o movimento que você sente no seu filho mais velho? Ele falou, parece que ele quer olhar para o irmão. E aí que vem esse campo morfogenético, né? Que aqueles que representam, eles vivem essa energia, essa força dentro desse campo. E é uma força mesmo. É uma força. Eu já constelei algumas vezes e às vezes dá vontade de pegar o bonequinho e colocar no lugar, mas não vai. Isso é a força que está movendo o campo, não é isso? Isso, porque aí, se você faz um movimento que não é o movimento da energia do campo, não adianta, não vai. Entendeu? Há pouco tempo foi muito interessante, tinha um rapaz, e o rapaz pediu que uma pessoa o representasse, né? Esse rapaz tinha um problema de doença, que também é muita coisa que a gente trabalha na constelação com doenças. Então, o rapaz falou assim, aí falou um pouquinho a história, e falou assim, eu falei, escolhe alguém para te representar a sua mãe e a sua irmã. E aí ele escolheu. A pessoa que ele escolheu para representá-lo, quando ele colocou a pessoa, né? Aí naquele momento a pessoa tira o crachá, né, na participação, porque agora a pessoa não é o José, né? Agora ela vai representar o Pedro, né? Então na hora que essa pessoa foi representar esse rapaz, ela assumiu o lugar ali no campo, não, então agora eu represento fulano. Na hora ela começou a fazer um movimento assim de segurar e falou assim, nossa, ela falou assim, me dá licença, mas eu vou ter que ir ao banheiro antes. Aí o problema do rapaz era incontinência urinária. Então você vê o representante, na momento mesmo, na hora, o campo o coloca nesse lugar. Sim, gente, vai juntando um monte de pergunta aqui. Por exemplo, nós estamos lá, eu só constelei com os bonequinhos, mas em um campo onde se faz a constelação com pessoas, quando a gente sai dali, a gente como que faz para não carregar essa carga da família do outro? Ótima pergunta. Por exemplo, quando a gente constela, né, então, por exemplo, se você escolhe alguém para representar a sua mãe, né? Então está lá a Tereza, né, tá com o crachá dela, Tereza. Aí você fala, Tereza, você pode representar minha mãe? Né? Aí a pessoa fala, posso. A pessoa tira o crachá dela, né? E agora ela vai assumir o lugar da sua mãe. Entendeu? Aí ela fica lá no lugar da sua mãe. No final do trabalho, tá? A pessoa vai olhar para você, vai falar assim, eu representei a sua mãe, mas eu sou Tereza.
e assume entendeu? o seu papel de Isso, volta. volta ao lugar dela. O representante é impressionante. Isso até hoje na Alemanha. Aham. O ano passado eu estive com algumas pessoas, os que foram meus professores. Sim. Eu sou do primeiro da turma do Brasil, Aham. né? E tinha alguns psiquiatras alemães. A Sim. psiquiatria gosta muito desse trabalho, né? Porque você vai buscar um pouco mais a origem do que te levou para a depressão, por exemplo, né? Então, às vezes, vai liberar muito do medicamento, porque você vai buscar... se eu tive uma mãe depressiva, Aham. a mãe dela era depressiva, a avó dela é depressiva, eu fico com muita dificuldade de não ser depressivo, porque é como se tivesse ser fiel por esse caminho, entendeu? Aí tá quebrando, desonrando se não for depressivo Desleal. também. O Bert Hellinger usa muito a linguagem da lealdade. Eu fiz um trabalho outro dia, eram 180 pessoas, né? E aí eu falei assim, no final da palestra, falando sobre constelação, eu falei, se tiver alguém aqui no público que queira trabalhar uma questão, aí uma senhora levantou. Ela falou assim, eu gostaria. Aí ela foi, eu estava num lugar mais alto, assim, que era era um auditório, né, um lugar mais alto. E aí ela subiu, eu falei, qual é a sua questão? Porque na constelação a gente não deixa falar muito, a gente não gosta muito de explicação. A história de guerra fica, né? Porque não precisa, entendeu? Porque quem vai mostrar serão os representantes. Aí eu falei, qual é a sua questão? Ela falou, olha, aí ela começou a falar, calma, qual é a sua questão? Ela falou, minha questão é que eu já estou no 3º casamento e todo casamento eu escolho um homem que me trai. Eu vou para o casamento, o primeiro casamento meu marido traiu, ela falou, sofri muito, depois contraí um 2º casamento, o marido me traiu, e o 3º casamento me traiu. Aí eu falei, tá bom, traição, esse é o tema, né? Então não vamos mais procurar história. E aí traz a mãe, né? Eu falei, vamos trazer sua mãe para representar seu pai, tá? E aí ela colocou a mãe, colocou o pai e colocou uma pessoa para representá-la também. Sim. E a pessoa que a representou foi muito interessante, né? A pessoa só ficava olhando para a mãe o tempo todo. Olha. Aí eu perguntei para a mãe, como você está se sentindo? Ela falou assim, muito triste. Aí eu perguntei para a moça, a sua mãe foi traída? Ela falou, a vida toda. Olha! A vida toda. Aí, nesse momento, a representante está ligada com a mãe, aí eu trabalho a representante daquela pessoa para sair dessa lealdade com a mãe. Mas, às vezes, a lealdade é tão profunda que a pessoa prefere adoecer a ficar livre. Tem isso também, porque precisa querer, né? É o livre-arbítrio. Porque se eu ficar livre e ficar saudável, me dá culpa, entendeu? Entendi. Então, ficar na liberdade de viver o potencial dela, né? Na liberdade, ser ela mesma, como você falou, da essência, né? Você falou agora há pouco da essência. Então, eu ficar na minha essência, ser eu mesmo, é uma tarefa profundamente árdua, porque eu vou me liberar, né? É como essa questão que eu falei do meu pai, né? Ficar lá ligado, preso ao estilo de vida. O que a constelação vai trabalhar muito profundamente na questão da compensação? Eu preciso agradecer profundamente, não é um agradecimento assim superficial. Por educação, não, né? Essa coisa, gratidão, muito gratidão. Obrigada. Gratiluz. Isso ficou muito assim, clichê demais, né? Então, como é que eu agradeço profundamente a vida biológica transmitida? Eu posso ser filho de um estupro, entendeu? Eu não tenho que ficar preso, porque eu sou assim, porque não sei o quê, porque um homem estuprou a minha mãe e nunca mais eu vi, né? Minha mãe viu esse homem. Sim. Tudo isso tem uma interferência no emocional, mas quando você trabalha com profundidade, libera, o que você toma posse é da sua vida, da sua vida biológica. Aí, esses emaranhados no emocional, no afeto, eles vai se dissipando. Entendeu? Sim. É uma força, a vida tem muito mais força do que os traumas. Sim. Entendeu? Só que às vezes a gente dá muito valor ao trauma, à ferida, e fica na ferida, né? Sim. Ser livre e viver plenamente é uma questão muito séria. Muita gente não quer, porque dá culpa. Dá culpa. E, como o senhor bem falou, a gente vai buscando
essas questões dos antepassados, mas eles foram vítimas de outras vítimas e a gente não sabe o que eles viveram e vai transferindo para a nossa vida e a gente inconscientemente vai replicando e vai trazendo isso para os nossos descendentes também. Isso. A partir do momento que eu participo de uma constelação, vai interferir também, então, vai encerrar aqui esse ciclo e não passa para os meus descendentes. É mais ou menos nesse sentido, padre? Tem esse princípio na constelação, né? Porque na hora que eu resolvi isso, né? Eu liberei essa situação, a repercussão, a ressonância disso dentro do campo, né, energético é muito profundo. Então, vai liberando as gerações para frente. Sim. Entendeu? Uma outra dúvida. Aconteceu comigo, quando eu conselhei, eu fiquei tão feliz, eu falei, gente, as pessoas precisam muito saber sobre essa constelação. E eu fui falar com algumas amigas, elas falavam assim comigo, não, mas isso tem a ver com coisas de outros segmentos, né? Me fala um pouquinho sobre essa questão, é espiritual? Me explica um pouquinho sobre essa questão da constelação. Ou são ferramentas? Como a gente pode traduzir? Essa era uma briga no grupo nosso de formação, porque muitos kardecistas, né, eles ficavam assim, encantados, falavam assim, não, esse diálogo é com outros, né? Porque o representante parece que recebeu o espírito daquele que já foi, né? Entendi. Que morreu, né? E aí era interessante que o Bert Helling falava assim, não, porque inclusive ele conhecia bastante, né? Estudando Kardec, né? Sim. Então era interessante porque algumas pessoas fazem essa confusão. Entendeu? Você não recebe, o representante não recebe um espírito. Entendeu? Ele está representando no campo. Por exemplo, uma vez uma moça, o Bert Helling falou, escolhe alguém para representar seu irmão. Que ela falou assim, eu tenho um irmão. Aí ele falou, qual a sua questão? Ela falou assim, minha questão é que eu tenho um irmão que sumiu. Então, 5 anos, meu irmão sumiu, a família toda vive muito sofrida com isso e tal. A Bert Helling falou assim, escolhe alguém para representar seu irmão. Ela olhou assim e me chamou. Me escolheu. Ai, te escolheu. Na hora que me colocou para representar o irmão, na hora eu senti uma dor aqui, mais abaixo da costela esquerda, mais ou menos aqui. E foi uma dor tão profunda que eu fui para o chão na hora, assim, sabe? Caindo mesmo. Caindo. E caí, assim, imediato, assim, fui, sabe? E com uma dor profunda. Aí o Bert Helling falou assim, você tem uma ideia do que você viu? Aí a moça ficou olhando, aí chorou, o Bert Helling falou assim, pelo movimento do representante, seu irmão foi assassinado. Aí o Bert Helling falou assim, aí ela chorou mais ainda, falou, essa é uma hipótese que todos nós temos, e a gente tem uma ideia até do assassino. Né? Então foi muito interessante, porque aí, o que aconteceu? Eu não recebi o espírito do rapaz, né? Não. Eu representando dentro do campo morfogenético, isso é da fenomenologia de um filósofo chamado Husserl, que trabalha esse campo fenomenológico, entendeu? No livro Ordens do Amor, o Bert Helling vai explicar isso bem. Quem tem interesse, está aqui nos acompanhando, né? Você que está acompanhando, se você quiser ler o livro Ordens do Amor, o Bert Helling vai explicar bem essa situação do representante. Então, o representante, ele fica nesse campo da energia. Como facilitador, eu também estou dentro do campo. Tem hora que eu vou dando dicas e vou orientando sem interferir, né? Mas vou dando dicas aqui, vou movimentando. E o senhor sente também esse campo, né? Porque eu sinto dentro do campo. Entendeu? O facilitador também está dentro do campo, ele está acompanhando todo o movimento de trabalho dentro do campo. É muito interessante. E se o representante, por exemplo, nós tínhamos uma colega no grupo de formação, isso há quase 30 anos atrás, era muito engraçado porque se eu escolhesse ela, se para representar minha mãe, ela já chegava para representar fazendo umas coisas assim, sabe? Ela fazia uns tremeliques assim. O Bert Helling falava assim, posso sair. Porque não é teatro. Porque não é teatro. Entendeu? Não é você chegar e aí ela justificar. Não, porque eu senti uma coisa assim. Ele falou assim, sentiu tudo errado. Sentiu nada, nem começou ainda. Porque às vezes uma pessoa que tem uma energia histérica muito forte, entendeu? Ela logo quer dar um show, entendeu? Porque é próprio da energia histérica, né? A coisa do show, assim, do espetáculo, né? Então, dependendo... O Bert Helling, que muitas vezes a pessoa sentava do lado dele, ele olhava e falava assim, volta para o seu lugar que não está na hora de se trabalhar ainda. Olha, entendeu? Mas existe a possibilidade também da pessoa me escolher para eu entrar no campo dela e eu falar, não quero? Pode.
Isso, por isso a gente pergunta na hora. Ah, tá. Se você, né, for escolher uma pessoa para representar a sua mãe, né? Maria, você pode representar minha mãe? E a pessoa, né? A gente fala isso no início do trabalho. A pessoa pode falar assim, olha, você me desculpa, mas eu não estou em condições de representar agora. Entendeu? Porque às vezes a pessoa não está, entendeu? Ela não está sintonizada. Agora, normalmente, quando você olha e você escolhe a pessoa, entendeu? Você conecta muito com a energia, ela já está ali. Já entendeu? está ali no... Quando a pessoa não está muito sintonizada para escolher, eu escolho. Eu falo assim, olha, fulano, você pode representar? E a pessoa já está ali. Pela energia, você sente que a pessoa já está dentro do campo. Entendi. Meu Deus. Gente, vocês estão entendendo o poder da constelação? É colocar mesmo o sistema em ordem, né? Se a gente puder resumir em uma palavra. É ajudar o sistema. A energia, o Bertrand fala muito assim, a alma do clã se organizar. Entendeu? Entendi. Por exemplo, eu que sou filho de imigrante de um lado e do outro lado, a minha mãe, Tatagiba, é indígena, é da tribo dos Puris. Né? Então, são dois povos muito sofridos. Né? Os indígenas sofreram muito com essa questão de torná-los civilizados. Né? E os imigrantes sofreram muito, né? Porque saíram, né, de um campo, de um lugar, de uma cultura tão diferente e fizeram esse movimento, né, para um lugar tão diferente. Né? Você imagina você deixar seu continente, seu país, né, e pegar para outro mundo, né? Inclusive, eu estava uma vez no sul do Brasil e tinha uma representação sobre os italianos indo para o Brasil e me deu um choro, me deu uma crise de choro, eu chorava. Eu estava com outro amigo padre e ele falou assim, o que você está chorando? Eu falei assim, depois te falo. Porque foi um choro tão profundo de sentir a dor dos imigrantes, entendeu? Inclusive tem uma música que a gente canta muito aqui no Espírito Santo, em Venda Nova, chama América, 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 né? E é uma música que fala do sofrimento, das dores dos imigrantes, né? Então, esse movimento, olhar para isso e liberar disso, reconhecer isso e sair desse campo, dessa força lá e seguir a própria vida. Sim. A constelação, diferente de, por exemplo, vou fazer uma terapia, algo... Vou seguir aí com um psicólogo, algo nesse sentido. Aí você tem que ir toda semana, de 15 em 15 dias. Mas a constelação, ela vai reverberando por tempos, não é isso, padre? Vai. Você pode fazer por exemplo, constelar uma questão, né? Agora, e você constelar daqui 1 mês ou 2, ou outra questão, entendeu? E quem está em terapia, né, semanal, seja na psicanálise, seja na psicologia clássica, qualquer campo de trabalho, você pode fazer a constelação, não vai te atrapalhar em nada. Pelo contrário, ajuda o seu processo individual, porque aí você enxerga muitas outras questões. E os insights são muito interessantes, porque, no fundo, a constelação familiar trabalha com esse princípio do insight, porque é uma luzinha, você acende, entendeu? Aqui, né? Você percebe algo interno, você enxerga dentro do movimento, dentro da constelação. Né? Por exemplo, agora recentemente fazendo um trabalho em grupo, né, com pessoas todas juntas, umas 20 pessoas, foi muito interessante porque quando tinha uma representante, uma das representantes representava uma irmã do rapaz, ela ficou numa inquietação. Aí eu, como facilitador, chego e falo, o que está acontecendo? Ela falou, não sei, mas eu penso que falta um irmão, né, aqui nessa família. Olha! Tem um irmão. Aí eu virei para a pessoa que tinha pedido, né, a constelação ali, eu falei para ela assim, tem um irmão? Aí ele começou a chorar, falou, tem, mas ele morreu muito novinho. Nasceu. E a representante sentiu no campo que tinha esse irmão. Então, é o campo morfogenético. O Bertrand fala do Geist. Geist é o espírito, assim, né? Maior, da alma, a força da família. Então, isso dá pano para manga, porque tem que estudar, tem que compreender. E é muito sério o assunto. É sério. Agora, esses dias, um amigo meu de Minas Gerais, nós estávamos falando de Minas, né? Ele falou assim, olha, Tatagiba, tem umas coisas aqui em Minas, da constelação, que são umas coisas muito estranhas. Eu não sei bem de que ele estava falando, mas como é um campo, né? Muito assim...
aberto, a gente, né, pode, de repente, alguém viajar muito na maionese. Né? Aham, Então, sim. aí, essa expressão, viajar Sim, muito viajar na na maionese. maionese. Aham. Eu trabalho com um método bem clássico que eu aprendi com o Bert Helling e com a equipe dele, que eram Sim. psiquiatras, médicos que vieram ao Brasil para dar essa formação. Ficamos 3 anos estudando. Olha E isso. depois ficamos 3 anos e meio na constelação organizacional. As organizações, porque uma empresa quebra, não vai para frente, etc. Então, Sim, você também tem esse método para ajudar a olhar. para ajudar. Aham. Ô, Padre, eu tive uma situação muito pessoal, assim, com a constelação, porque eu sempre tive algumas questões com a minha mãe e eu não entendia o que era. Que inconsciente eu fui fazendo? Eu fui me rebelando, fui fazendo tudo que ela fazia, eu Aham. queria fazer o contrário. E eu venho de uma família católica, toda domingo a gente estava nas missas, minha avó também. E aí o que eu fiz? A primeira coisa que eu, inconsciente também, eu não tinha pensado nisso. Eu fui para uma outra igreja. Uhum. E a minha mãe falava assim: você tá me matando, você tá acabando comigo. E eu, nem aí. Olha que comportamento. E eu não percebia isso. Aí eu fiz a constelação, participei, foi incrível. E eu senti, semanas depois, de voltar para a igreja católica. Uhum. Quando eu estava na missa, aí fomos. Porque eu deixava minha mãe, passava, buscava minha mãe, pegava minha filha e minha mãe, deixava na porta da igreja e ia embora. Aham. Quando eu fui, sentei lá no banquinho, minha mãe, eu e minha filha, eu tive uma visão. Era como se todas as pessoas que estavam nos bancos à minha frente, elas olhassem para trás e sorrissem para mim. Olha que interessante. E todas eram mulheres. Olha. Olha como é interessante. E Uhum. durante a constelação, a facilitadora, né? Também fala facilitadora para os Facilitador. bonequinhos também, né? Isso. É. Aham. Ela falou assim: olha, essas aqui são suas antepassadas, suas ancestrais, as mulheres e tal. Como que você se enxerga? Eu estava tão cansada, eu coloquei minha bonequinha deitada. E aí eu falei assim: eu não consigo levantar, estou perdendo energia. Aham. E aí ela fez lá, colocou a frase, eu liberei e as coisas foram acontecendo. Aí eu me vi levantando. Aham. Aí fui embora. Aí acabou, nós finalizamos o processo. E dias depois, num domingo, minha mãe não precisou falar nada, minha filha também não. Aí eu senti essa vontade de ir. Aham. Aí depois disso eu nunca mais parei de ir para a igreja católica, eu voltei para a Aham. igreja. E eu me sinto bem lá. E foi algo da constelação. Isso. Que eu entendi que eu estava sendo desleal, não Isso. só com a minha mãe, mas com A toda tradição. com toda a tradição. A sua tradição religiosa familiar. Exatamente. E é interessante, por você falando isso, porque quem está nos ouvindo pode dizer assim, mas a pessoa não pode mudar de religião. Né? Aham. Claro que a pessoa pode mudar de Pode. religião. Não estão falando, né, que uma religião é melhor que a outra. Isso. Mas nós estamos dizendo que você pode fazer essa mudança para negar a sua família, como se você estava rebelando a sua família. Isso aí. Né? Aham. E não foi uma elaboração, né? Uhum. Porque às vezes uma moça conhece um rapaz que é de uma outra tradição religiosa, né? Uhum. E ela passa a conhecer, eles combinam, né? E ela vai, embora ela tenha uma formação, vamos supor, Sim. católica no caso, Aham. e ela vai para aquela outra denominação com amor, Sim, né? Inclusive o que é. ela aprendeu no catolicismo deu a ela tanta base que ela pode seguir aquela outra, Sim. né? Aquele outro caminho ali. Né? Mas no caso aí, você fala, e isso acontece muito, eu vou para um segmento, ou religioso, ou de outra questão, negando as minhas raízes. Né? As origens. As origens. Então, honrar as minhas raízes é muito importante. É. Entendeu? Eu senti ali, eu tive essa visão das pessoas virando para trás e te sorrindo para acolhendo, mim, isso. acolhendo. Uhum. Eu chorava igual uma criança ali naquela missa. Depois, isso tem 2 anos. Nunca mais deixei de ir. E aí depois eu entendi o mal que eu estava fazendo para minha filha, para minha mãe, Para o seu sistema. para o meu sistema completo. Isso, para o sistema. É Desequilibra. É muito forte. Desequilibra o sistema. É muito forte. E isso é muito interessante. Está colocando, por exemplo, a vida, né? Como que a gente tem que tomar posse da vida recebida, da vida biológica recebida, né? Do pai e da mãe, né? Sim. Honrar isso e olhar também, honrar a nossa raiz. Sim. Né? Na análise bioenergética, a gente fala do ground, que é enraizar
na sua cultura, cultura, formação, sua religião, seu país, né, seus costumes, né? Isso não significa que a pessoa não possa mudar de lugar, mas ela não muda negando, ela muda elaborando um processo que ela vai vivendo. Evoluindo, né? Evoluindo, Sim. justamente. E eu acredito que seja muito do ser humano também a gente querer julgar. Então, enquanto criança, a gente vê as coisas acontecendo e se posiciona de uma forma julgando um e se posiciona do lado do outro. E aí segue crescendo, mas com aquela imagem infantil, né? De julgamento. Então, foi bem isso que aconteceu comigo. Eu entendi na constelação que eu cresci julgando a minha mãe pela separação dos meus pais. E ali eu queria... Sei lá o que eu queria fazer ali dentro. Mas realmente eu entendi eu vendo de fora o que estava acontecendo, eu falei, faz todo sentido agora. Isso. E aí as coisas começaram a se organizar de novo. A constelação, ela nos libera muito do julgamento, muito. Porque a gente tem essa tendência, né? Sim. A se posicionar de uma forma em que a gente julga, né, muito nossos pais, né? Sim. E quando você olha, né, a constelação assim, é outra energia que vem, né? Porque o que eles tinham que fazer pra gente, eles já fizeram, que foi dar a vida, né? A partir dali somos nós com o nosso crescimento, com a nossa evolução. Justamente. E aí, se eu fico agarrada naquele julgamento, porque minha mãe me deixou, porque meu pai me abandonou, porque meu pai não sei o quê, minha mãe fez não sei o quê, e a gente deixa de evoluir e viver o extraordinário. E é interessante como a gente perde tempo. Verdade. Né? Porque a gente fica envolvido. O Bert Hellinger gosta de usar muito a palavra emaranhado. A gente fica emaranhado com os pais, né? Esse caso que eu falei do rapaz que falou que 5 mil estava bom para ele ganhar, foi muito interessante porque ele tinha uma ideia de que o pai não gostava dele. Entendeu? O pai não o amava. Sim. Né? Dos irmãos não acolhia ele bem. E quando nos representantes manifestou um comportamento autista, foi muito interessante. Ele falou, meu pai funciona justamente assim. Olha, né? Ele começa a amar, né? E aí pronto, aí você olha, não julga, né? Porque o julgamento, ele tira a força da gente. Porque, inclusive, o julgamento é um posicionamento... Quem é que julga? O juiz, né? A gente senta na cadeira, né, do juiz e julga, né? A gente sente melhor, a gente sente que é como se fosse o melhor do que o outro, né? Sim. E quando você olha nessa perspectiva, você libera desse lugar, né, de juiz, de julgamento, né? E olha para a sua vida e segue, agradecido pelo que recebeu. Sim. Pelo que recebeu, né? Às vezes os pais passaram grandes dificuldades, entendeu? Mas eu preciso olhar para isso, que às vezes me feriu muito, aí agradecer que, apesar de todo esse sofrimento, eles me deram a vida. Verdade. Né? E no final de contas é o amor que a gente fala. É o amor puro e simples, né? Que é esse livro que eu falei há pouco, chama Ordens do Amor. Sim. E o outro livro do Bert Hellinger, muito interessante, chama Constelações Familiares. Constelação Familiar. No singular. Constelação Familiar. E como que o senhor entende que a constelação agora está ganhando força? As pessoas estão conhecendo mais. Qual é essa importância para o senhor das pessoas entenderem mais como funciona a constelação, padre? Olha, você fala assim de se popularizar mais, de ser mais acessível a constelação para as pessoas. Olha, eu acho muito bom, né? Porque todo conhecimento ele deve servir como um saber para todos. É muito ruim um saber muito elitizado, né? Que fica preso a um grupinho, né? Todo saber é para ajudar o desenvolvimento da humanidade. Quer dizer, a colaboração que o Bert Hellinger deu não foi para um grupo específico, né? É uma colaboração para a humanidade. Né? Então, você pode trabalhar e quanto mais pessoas participarem, né, melhor. Porque nós vamos tendo um coletivo melhor, né? Porque ninguém vive sozinho numa ilha, né? Sim, verdade. E se nós temos um coletivo melhor, é melhor para todos os indivíduos, porque a gente fica mais seguro. Você imagina num trânsito, né, como a mobilidade urbana hoje, como é complexa. Verdade. E se eu estou mais apaziguado nessas energias, eu vou relacionar muito melhor com essas insatisfações, né? Com as coisas que acontecem. Né? Porque nós temos muitas frustrações,
decepções. Né? Sim. Agora, se eu estou apaziguado, eu vou administrando essas situações. Né? Verdade. Você veja a intolerância das pessoas, a frustração. Nós Uhum. estamos saindo do Setembro Amarelo, né? Questão do Verdade. suicídio. Né? Uhum. Como que às vezes, porque a minha namorada me abandonou, eu vou, né, praticar uma coisa assim tão agressiva. Né? Verdade. Então, não julgando, mas vendo assim, como que é difícil às vezes a pessoa lidar. Né? Verdade. Inclusive o suicídio é um tema muito interessante na constelação. Eu ia te perguntar agora, o senhor falando do suicídio. Me Muito fala um interessante. pouquinho. Pois é, quando alguém traz, às vezes vem uma mãe, né, sofrendo ali, fala, olha, meu tema é um filho, né, que suicidou e tal. Quando você coloca esse filho, né, representado ali, e vai colocando de acordo com a constelação, vai sugerindo ali o campo morfogenético, vai sugerindo, você vê que tem vários membros que suicidaram, entendeu? Aí vai puxando. Uma vez um menino de 5 anos começou a falar com os pais que queria morrer. Né? Ele não falava suicídio, acho que ele não sabia nem a palavrinha, né? Mas ele falava, quero morrer, quero morrer. Os pais ficaram muito preocupados. E aí eles levaram para uma consulta e eu coloquei os bonequinhos com o garoto, né? E os pais ficaram próximos, assim, um pouco afastados, mas assim, próximos. E ele foi colocando. Aí ele colocou ele, o pai, a mãe e a irmãzinha que ele tinha. Mas o bonequinho que o representou, ele colocou olhando para fora. Entendeu? Que aí a hipótese está olhando para alguma situação de morte. Sim. Aí eu falei assim, eu vou colocar um bonequinho nessa direção para onde você está olhando. Aí eu coloquei o bonequinho. Eu falei assim, quem que é esse que eu coloquei aqui? Ele falou, meu amigo. Aí eu falei, seu amigo? Ele falou, é. Eu falei assim, ele está onde? Ele falou, ele morreu. Então ele olhava pro amiguinho, pra morte. Aí eu deitei o amiguinho, né? Falei assim, eu vou colocar deitado o bonequinho. Falei assim, então seu amiguinho morreu. Então eu coloquei deitado. E aí ele chorou, desceram algumas lágrimas. Eu falei, eu vou colocar o seu representante aqui, o bonequinho representante, eu vou colocar pertinho do seu amigo. Aí eu levei, aí lá ele fez uma reverência e aí ele falou várias coisas para o amigo. Olha. Falou da falta que fazia, que eles brincavam juntos, tal. Aí eu falei com ele assim, aí lamenta a morte, porque que ele foi embora tão cedo, né? Agradeceu as brincadeiras todas que fizeram juntos e depois, né? Eu falei, agora você vai dizer para ele que ele foi, mas você fica, né? E que ele vai em paz e um dia você também irá. Então ele falou assim, um dia eu também irei e irei encontrar com você e tal, né? E aí fizemos essa fala, sempre o tom da fala, o jeito, tudo dentro da técnica tem que ser muito preciso, porque o Bert Hellinger falou assim, a alma escuta na profundidade, e a alma é lenta, ela não é uma coisa tá no racional, você está trabalhando dentro de um campo energético, né? Aí eu falei, agora o que você quer fazer? Ele pegou o bonequinho representando ele, trouxe e juntou com o pai, com a mãe e com a irmã. Que lindo, olha. Aí, passados uns 2 meses, eu liguei para os pais, perguntei, ele falou, tá bem, não falou mais em morte. Quer dizer, então, a morte, o suicídio de alguém dentro do sistema mexe muito, entendeu? Então, você tem que ir trabalhando, né? Esse tema do suicídio ele é muito delicado, né? E você percebe que é uma espécie de lealdade a alguém que suicidou. Ou pode ser alguém que suicidou em gerações muito anteriores. E alguém aqui fica preso lá através do campo energético dos pais. Quando a gente fala em campo energético, existe a constelação também com os bonequinhos na água que eles vão movimentando, não é isso? Me fala um pouquinho sobre esse formato, padre. Esse formato eu não conheço. Não, ele não foi feito... O mesmo bonequinho, a pessoa coloca dentro da água e o campo vai movendo. Tipo, sabe quando você coloca uma pedrinha na água? E ela move. E ela move, normal. Os bonequinhos, eles se viram, assim. Eu já fiz essa constelação, eu falei, o que meu bonequinho está fazendo aqui? E ela perguntando, como que é a sua relação com seu pai e tal. Eu falei,
maravilhosa. E meu pai estava se afastando de mim e juntando com meu irmão. Mas a questão que a gente precisava olhar era outra. Era Então, outra. o movimento é bem interessante também. Mas são os Aham. bonequinhos também. Já ouvi falar, mas Aham. essa formação clássica com Bert Hellinger Sim, não usava esse recurso da da água, não. água, não. Não. E são os mesmos bonequinhos. Agora, vamos supor, o ser humano é o emaranhado, a gente está no meio ali. Como que eu vou saber o que eu vou constelar? Uhum, Eu vou chegar lá, tá, o que você veio fazer aqui hoje? uhum, Tá, se tem tantos. Tem o financeiro, tem o relacionamento, tem os pilares. Como que eu uhum. sei o que escolher, padre? A princípio, boa pergunta, né? A princípio você escolhe uma questão, Aham. né? Esses dias, trabalhando num grupo também, foi até num workshop em Alegre. Uhum. Foi muito interessante, porque a pessoa chegou, né? Aham. Aí ela sentou, e na hora que ela sentou, que ela começou a falar a minha questão e tal, aí eu fiz uma pergunta, né, Uhum. para clarear. Aí ela foi para outro caminho, entendeu? Aham. Aí ela falou, gente, eu Ah, sentei, depois no final, né? Ela falou sim. assim, eu pensei numa questão, Uhum. né? Antes do workshop, mas quando chegou dentro do workshop, ali na hora de colocar, o campo deu outra questão para ela. Outra questão, e Então a veio, gente tem né? que confiar muito nessa Aham. força do campo. Aham. Eu posso estar com uma questão, tipo, olha, eu queria considerar uma questão financeira, Uhum. né? E falar disso, na hora que eu começo a falar, vem outra questão, entendeu? Entendi. É Uma interessante. senhora colocou uma questão há pouco tempo, que ela falou assim, eu estou muito brava porque eu e meu marido, nós, ela falou, nós trabalhamos muito, temos Uhum. nossos recursos, etc. Ela falou, não são muitos, mas Uhum. trabalhamos, fizemos uma economia. E eu gostaria muito que a gente agora usufruísse da nossa economia. Só que Uhum. as nossas duas filhas começam um curso, aí não Uhum. termina. Aí vai para outro curso. E vai para as duas. É um tal de Aham. fazer cursos assim que não termina. Sim. E aí ela falou assim, eu tenho a raiva, já falei com meu marido, não aceito, porque ele paga os cursos. Uma começou a fazer medicina, agora não quer fazer medicina, quer fazer direito. Aí a questão dela era essa, né? Aham. Como é que ela ia resolver isso? Porque ela não aceitava, queria usufruir. Aí coloquei, então você coloca você, Uhum. coloca o seu marido, né? Representante, Sim. uma representante para você, um representante para o seu marido, um representante para uma filha e para outra filha. Sim. Aí colocamos. Na hora que começou a dinâmica, o que Ah, que aparece? o quê? Aparece um aborto que ela fez não, foi um aborto natural que Que ela aconteceu com teve. ela, o primeiro filho, entendeu? Ah, olha Foi um isso. aborto. E Ah, quando nós colocamos representantes para abortado, os representantes das das filhas filhas. vieram, juntaram, mas numa força de juntar. O que essas meninas não terminam o curso e ficam gastando o dinheiro dos pais? Elas Ah. são duas gastando para Para três. E três. quando liberou isso, foi muito interessante, entendeu? Gente, olha Então isso. foi para outra questão, a questão do sistema, como que Uhum. estava desajustado ali o campo, né, o sistema, né, chamado Aham. assim de sistema, com essa situação. Então são coisas muito sutis assim, Aham. um campo muito sutil, E mesmo se a tá? mulher teve algum aborto espontâneo sem saber, Sim, ele aparece ali. aparece, aparece. Gente. E teve um caso muito interessante na minha formação, Aham. que tinha um senhor, ele era um empresário, tinha Aham. 61 anos na ocasião, e ele falou, Alberto, qual é a sua questão? Ele falou assim, a minha questão é que eu estou no quinto casamento. Uhum. Para você ver a força que Sim, a tem, né? força. Aham. Ele falou, estou no meu quinto casamento e eu gostaria de ficar nesse quinto casamento agora que eu estou, Aham. porque ele falou assim, eu estou com 61 anos, eu quero ter uma estrutura de casamento onde Sim. eu já possa envelhecer. Ele falou, ainda estou com muita saúde e tal, mas eu quero ir para os meus 70, 80 anos Uhum. dentro de uma estrutura de casamento. Ele falou, só que quando eu estou assim no quinto, sexto ano do casamento, Aham. eu entro numa insegurança profunda, não consigo ficar. Eu Aham. quero ir embora do casamento. Ele falou, está tudo bem, a esposa é boa, tudo vai bem, mas eu não consigo ficar no casamento, eu quero ir embora. Aham. Aí o Bert Hellinger foi mexendo, colocou representante, moveu daqui, moveu dali. Uhum. Numa certa altura dessa constelação, Bert Hellinger parou, falou assim, você é filho do seu pai? Ele falou, sou. Ele falou, Ah. sou filho único,
E aí, tem um tempo, ele falou, não sou filho do meu pai, pareço muito com meu pai, tá. Ele era um italiano, brancão, assim, do interior de São Paulo. Aí o Bert Hellinger falou assim, eu acho que você não é filho do seu pai. Nossa, que forte! Imagina descobrir uma E ele ficou constelação. com raiva, do Bert Hellinger e falou assim, você tá louco. Aí o Bert Hellinger assim, não sei se eu tô louco, mas eu continuo o seu trabalho no próximo módulo, mas é preciso que você faça DNA. Aí ele falou assim, eu não vou fazer DNA, papapá. O Bert Hellinger falou, tá bom, para continuar o seu trabalho só fazendo DNA. Aí terminou aquele módulo, né? Quando nós voltamos para os nossos lugares, quando nós voltamos para o próximo módulo, esse senhor estava lá. Ele estava lá todo assim, né? Aí o Bert Hellinger falou, vamos começar fulano com você, porque ficamos com aquela questão do módulo passado. Todo mundo curioso ali, né? Ele falou assim, como ficou? Aí ele falou assim, eu não sou filho do meu pai. Aí o Bert Hellinger falou assim, então confirmou a minha hipótese. A informação veio dentro do campo, entendeu? E como foi? Aí ele falou, aí o Bert Hellinger, você quer falar? Ele falou assim, fala. Ele falou, eu conversei com a minha mãe tem 90 anos. Ele falou, minha mãe disse que ela conheceu um rapaz quando jovem, né? E ela gostava muito, era apaixonada por esse rapaz. A família não aceitou ela casar com esse rapaz. Então ela casou com outro. Né? Só que quando ela casou com outro, ela teve um encontro com esse ex. Nossa, e engravidou desse encontro. E já estava casada. Né? E aí ela não falou para o marido, né? Desse encontro, claro que ela não ia falar, e nem que ela tinha ficado grávida do outro. Né? E a gravidez andou em frente, o outro pensava que o filho era dele. Então esse rapaz nasceu, esse senhor, né? Nasceu, cresceu nessa família, e sempre com a informação ali de que era filho. Né? E aí ele conversou com a mãe contou essa história. Né? Gente, que forte isso. E aí começou uma coisa, o Bert falou, aqui não cabe julgamento. Não tem julgamento, não tem, aqui não entra a moral. Aí nós estamos clareando o que aconteceu que interfere em você. Porque como tinha essa situação, né, de infidelidade da mãe, ele entrava numa insegurança, ficar 5, 6 anos no casamento, falava, vou embora, porque daqui a pouco eu vou ser, né, traído. A mulher não vai ficar, vai embora. Então, era muito interessante essa situação, como ela interferia na energia dele. Né? Em casos de adoção, padre, como que funciona? A constelação, ela também vai abranger a família substituta ou a biológica? Como que faz? Eu sei que eu sou um filho adotado, mas eu não tenho essas informações, não tenho nenhuma informação da minha família biológica, mas a influência foi toda da minha família substituta. Né? Como que funciona essa questão desse emaranhado? Isso. Você mexeu num tema espinhoso. Foi? Ai, meu Deus, desculpa, padre. Não, ele é espinhoso pela complexidade. Tá? No livro Ordens do Amor, o Bert Hellinger tem um capítulo só sobre essa questão da adoção. É muito interessante. Eu entrei mais em contato no ano de 91, 92. Eu morei um tempo na Alemanha, numa cidade chamada Böblingen. E na Alemanha, na ocasião, havia uma discussão sobre adoção, tá? Porque a Alemanha adotava muitas crianças do Brasil. Né? As instituições de caridade pegavam crianças, né, que as mães abandonavam ou davam, e essas instituições elas faziam um processo legal, né, para adoções, inclusive na Alemanha. E uma família, a família que eu morava, falou assim, você poderia visitar uma família que tem um menino brasileiro, que foi adotado bebê e está nessa família. Ele está com 13 anos agora e ele está dando muito trabalho. E como é que era a vida desse menino? Por exemplo, ele tinha tudo nessa família, ele foi adotado bebê, foi para lá, e ele saía da escola, conseguia driblar o transporte, né, que tinha um transporte para levar as crianças, como aqui no Brasil também tem, né? Então, ele driblava o transporte e ia ficar debaixo da ponte, entendeu? Ia ficar debaixo da ponte. E aí, os pais não sabiam o que fazer. E quando ele me mostrou o álbum dele, de adoção, eu fiquei só com ele numa sala, conversando, e ele abria as páginas do álbum e falava assim, bicho, bicho.
entendeu? Onde ele aparecia a foto dele, no álbum ali, que estava, claro, em todas as páginas, que era um álbum dele, mas ele falava bicho. Ele se enxergava bicho? Um Bicho. bicho? Porque o Bert Hellinger diz assim, o que a gente dá é bicho, não é pessoa. Entendeu? Então, quando você trabalha na constelação, você tem que voltar na família biológica. Certo? Então, muito interessante. Um workshop esse ano, no início do ano, tinha uma senhora profundamente retraída no grupo. Ela chegou, ela estava totalmente retraída, e quando eu sentei, nós íamos começar o trabalho, né? Eu falei assim, quem quer já constelar inicialmente? Ela levantou imediatamente. Eu achei que seria a última, entendeu? Pelo jeito que ela estava, toda retraída, sentou do lado. Ela sentou do meu lado e falou assim, eu falei, qual é a sua questão? Ela falou assim, eu tenho uma timidez terrível. Ela falou, tenho uma timidez terrível. Uma senhora de uns 70 anos. Ela falou, sofro com isso a vida toda. E aí, encurtando aqui, né? Pedi para constelar, colocar os pais dela, ela, etc., irmão. E quando colocamos, ela colocou a mãe, né? A representante da mãe não sentia nenhuma ligação com ela. Aí eu falava, essa é a sua mãe? Ela falava assim, é a minha mãe. Aí eu falava, como você sente? Eu perguntava para a mãe, né? Para a representante da mãe. Sim. Ela falava assim, não sinto nenhuma ligação com ela. Olha. Aí eu falei assim, ela é sua mãe biológica? Ela falou, não. Eu falei assim, mas eu estou perguntando pela sua mãe. Ela falou, mas ela é minha mãe. Entendeu? Olha como ela foi adotada bebê. Entendeu? Bem bebê mesmo, nos primeiros dias ali. Aí eu falei assim, mas você tem uma mãe biológica? Ela falou assim, tenho. Mas ela não conseguia trazer. Aí eu falei, vou escolher uma pessoa para representar a sua mãe biológica. Aí eu coloquei a mãe biológica, a representante da mãe biológica. A representante dela, na hora, foi em direção à mãe biológica. Olha. A mãe biológica veio em direção a ela, abraçaram, choraram. Aí eu perguntei para ela se você está reconhecendo isso. Ela falou, nossa, você nunca olhei para isso. O que aconteceu com sua mãe biológica? Ela falou assim, ela morreu no parto quando eu nasci. Nossa. Quer dizer, não foi um abandono nesse sentido de dar, né? Mas ela foi adotada pela outra, né? Pela mãe que cuidou, mas aquela não era a mãe. A força estava lá. Toda essa timidez dela estava tudo ligado lá. Sim. E não era uma mulher sem conhecimento. Eu citava vários livros durante alguns comentários, citava livro e tal, ela já tinha lido. Filmes que eu fazia referência, né? Qual é esse que nós falamos, Uma Nova Mulher, né? Ela já tinha visto. Tudo ela já tinha visto. Era uma pessoa com conhecimento, mas ela ficava na energia toda retraída. Né? Então, a adoção, a gente tem que prestar muita atenção. A pessoa adotada, ela vai ficar profundamente ligada às raízes biológicas dela. Nossa, entendi. Entendeu? Há muitos anos, tem uns 15 anos, uma família me procurou e falou assim, olha, nós vamos procurar o senhor, nós temos uma filha, essa filha, ela foi adotada, ela está conosco desde criancinha, só que agora ela está com 19 anos e ela está se prostituindo. E esses dias nós fomos expostos a uma situação constrangedora. Ela foi encontrada, alguém ligou para nós que ela estava num lugar, numa casa, um casarão meio abandonado, com 5 homens, entendeu? E aí eles disseram, isso está nos chocando, nós somos de uma cidade do interior. Falou assim, imagina o senhor, o que está nos expondo? Aí escutei a história um pouco, aí eu falei assim, ela veio com vocês? Veio. Ela estava na sala de espera. Ela falou, então pede para ela entrar, vocês ficam lá fora. E ela entra. Na hora que ela entrou, ela tinha toda a energia assim de uma prostituta. Foi muito interessante. E eu perguntei para ela assim, o que você quer? Ela falou assim, ir para junto da minha mãe. Eu falei, quem que é a sua mãe? Ela falou, minha mãe mora em Belo Horizonte. A minha mãe, aí ela falou, a mãe dela tinha uma casa de prostituição, era uma dona de uma casa de prostituição, e ela falou assim, eu quero ir para junto da minha mãe. E aí eu falei, chamei depois os pais, falei, vocês têm que deixar ela seguir o caminho dela. O pai aceitou. A mãe ficou com raiva de mim. Tem 15 anos, a mãe nunca mais falou comigo. Nunca mais falou? Não. Ela achou que eu estava, assim, né, dando
dando razão para a moça, né? Sim, Eu não estava dando aham. razão para a moça, mas estava mostrando que ela tinha que seguir o caminho dela. Entendeu? Sim. Você não pode interferir nisso, né? Nossa. Tem muito caso de adoção, por exemplo, que a família, por ter adotado desde criança, coloca o nome da família e tudo, Uhum. e às vezes coloca a pessoa adotada num cargo de confiança numa empresa, e depois a pessoa dá o maior prejuízo, entendeu? Porque ela não pode tomar posse desse lugar, porque na origem dela, É a outro. quem ela pertence, vive uma vida totalmente diferente, entendeu? De pobreza, de Nossa. miséria, de sofrimento. Muito forte É muito forte. O isso. capítulo sobre a questão da Adoção. adoção é muito interessante. É uma coisa complexa que é espinhoso, porque quem Sim, adota, adota com muito amor, com com muito amor, carinho, na né? melhor Na intenção. melhor intenção. E o adotado quer receber isso. Só que a Aham. força Sim. do clã familiar dele de origem é que puxa para lá. Puxa. E a gente julga pelo individual. Ah, que pessoa mal agradecida, olha, a Uhum. família do todo dá tudo para ele, né? Ou Sim. tudo para ela, ela é mal agradecida ou mal agradecido. Né? Aham. E não é mal agradecida, é que a força daquele sistema puxa. Puxa. Às vezes, no trabalho da constelação, Aham. você põe a pessoa, ela olha para essa situação, ela Aham. reconhece essa pobreza da família dela, né? Uhum. Ela lamenta essa pobreza que a família ficou, entendeu? Sim. Esse destino da família, e ela toma posse, entendeu? Da vida dela biológica e dos recursos que ela recebeu, e ela segue o caminho dela. Sim. E Entendeu? aí, muitas vezes vem essa crença de merecimento, né? Eu tô nessa família com esses recursos, mas inconsciente eu não mereço isso que eu estou recebendo aqui por lealdade, então, né? Mas só que não é consciente, né? É inconsciente. É uma coisa. A gente usar até essa para consciente e inconsciente não é tão fácil, né? Mas assim, é uma força do sistema, dessa raiz dela lá, que puxa para lá. Igual você disse, ó, eu fui para um caminho religioso, né? Mas o que me puxava era a minha raiz religiosa. Eu tenho uma Uhum. raiz religiosa a qual eu devo ser leal, né? Sim, Eu aham. posso fazer uma elaboração diferente, mas não uma negação daquela raiz, né? Isso. Então, o adotado é como se ele criasse o comportamento aqui para mostrar que ele pertence lá. Mas ele não cria isso conscientemente, Cria. claro. Sim. E se a gente for pro. Deixa eu elaborar isso aqui na minha cabeça. Eu não gosto muito de roteiro, porque eu gosto muito desse bate-papo que Isso. vai fluindo. Uhum. Mas deixa eu ver se eu consigo ser clara aqui em relação às drogas, por exemplo. É, quando a gente fala sobre um campo com essa energia, se a gente tem um problema mais voltado para o lado do pai ou para o lado da mãe, isso influencia também, por exemplo, na questão das drogas? Sim. A questão Como da droga funciona? Está ligado a algum do dos. pai. Ai, do pai? Muito frequentemente é o pai, entendeu? Aham, Porque o que é a droga, né? Eu aham. vicio, né? Numa relação, Substância. numa Aham. substância, né? Eu vou viciar em algo que me destrói, Uhum, né? E esse tema é tão atual, né? Porque tem os vícios agora de internet, né? Os uhum. vícios dos Jogos. jogos, né? Inclusive tem um livro que chama assim A Geração Ansiosa, sabe? Uhum, Onde vai mostrar como que as meninas estão se cortando, né? uhum, Automutilando as meninas, e o gráfico é assim, zup, sobe lá para cima rapidinho, a uhum. pesquisa desse psicólogo americano. E ele tem até uma entrevista aqui no Brasil para a Roda Viva. E nós temos os meninos viciando muito em jogos, né? Uhum, Normalmente, aqui tem, na hierarquia, a falta do pai. Entendeu? O pai uhum. pode estar ali, né? Dentro fisicamente, Aham. mas falta a energia do pai que coloca limite. Ah, Porque o entendi. pai é a coluna da casa. Entendeu? Aham, Ou quem faz a função paterna. Entendeu? aham. Porque pode ser uma mãe também que faz a função paterna, né? Sim. As composições familiares, né, são muito Uhum, diferenciadas hoje. Tem uma avó que é mãe, né? uhum. Ela que cuida dos netos, né? Agora, sempre tem um problema hierárquico sério com a figura paterna. As Gente, drogas vêm muito por aí. olha isso, E, é. às vezes não é só o afeto, Uhum, entendeu? Eu já vi casos assim, onde o rapaz era muito afetuoso com o pai, uhum, entendeu? Mas tinha um ódio profundo do pai. Não é,
identificado, ele não conseguia identificar. E na constelação ele viu como que ele tinha ódio. E esse ódio o fazia excluir o pai, e ao excluir o pai, ele ficava sem eixo, ele foi para as drogas. Aí quer se anestesiar daquela situação, né? Porque aí você cria uma dinâmica onde você não tem regra, não tem lei, não tem limite. Tá? E vai seguindo a sua... Aí vai seguindo um caminho de muito risco, porque se você não tem limites, você fica num lugar muito perigoso, porque você fica sem limite, né? Você fica numa zona de risco muito grande. Então, para a questão das drogas é muito interessante. Sim. E quando a gente fala também dessa energia masculina e da feminina, a gente traz muito a questão, e que tem se falado isso muito, de voltar a essas origens do homem provedor, do homem protetor e da mãe cuidadora. Então, quando inverte esse papel, que a gente vê as mulheres tomando muito à frente do mundo, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, e tomando o lugar do pai, invertendo essa ordem, isso também pode gerar um conflito no sistema, pai? Pode. Isso nós discutimos bastante com o Bert Helling, e alguns falam assim com o Bert Helling, essa sua visão machista alemã, né? Que a cultura alemã é uma cultura muito estrutural, assim, né? Estruturada, né? Hierarquicamente. Mas é muito interessante você estar colocando, porque o dinamismo da cultura ele pode mudar, que muda, né? O sistema familiar vai tendo dinâmicas novas, mas a função paterna tem que ser clara, a função materna tem que ser clara, entendeu? E por isso, por exemplo, esse rapaz que eu contei agora há pouco, o caso que ele falou que estava com muito ódio do pai, porque o pai traía a mãe, né? E era muito interessante, porque se ele não tivesse entendido e se colocado no lugar dele, possivelmente esse rapaz iria para um caminho de drogas, ou de violência, entendeu? Como ele era do interior, a minha hipótese é que ele fosse, inclusive, para um caminho assim, muito de assassinar alguém, entendeu? Perde a noção dos limites da vida, entendeu? Então, essa questão familiar é muito interessante, porque ela tem a questão do pertencimento. Eu pertenço a uma família, tá? Eu não sou essa família, mas eu pertenço a essa família, né? Eu preciso identificar, reconhecer esse lugar, né? Essa é a minha família. Né? Não preciso ficar idealizando esse meu pai, essa minha mãe, com essa história. E eu tomar posse desse pertencimento. Né? Depois, receber a vida que meus pais me transmitiram. Tá? Receber não é bem a palavra, é tomar essa vida com força. Receber é meio passivo. Meus pais passaram, eu recebo. Agora, meus pais transmitiram e eu tomo posse da minha vida, né? Inclusive, é muito interessante o trabalho, porque a gente olha bem nos olhos da mãe, olha bem nos olhos do pai, né? E diz para eles assim, eu vejo, né, isso. Aí a gente visualiza, né? Na hora que está trabalhando, você vê o sentimento, né? E você deixa com eles todo o sofrimento, tudo que é deles, aí é uma liberação desse amor que está me adoecendo para colocar a ordem no amor. O amor precisa de ordem. Olha. Né? O Bert Helling fala assim que o amor é como a água do rio, né? E a ordem são os leitos do rio. O limite. O limite. Por exemplo, um rio sem leito, a água não tem como chegar ao oceano. Né? Porque vai espalhar toda, né? E se os leitos são muito estreitos, vai impedir o rio de fluir. E se não tiver leito, vai espalhar e não tem rio. Né? Então, essa ordem é muito interessante. Então, o que você está dizendo é muito importante. As funções, né? Tanto do pertencimento, quanto do dar e receber. E para os nossos pais, nós não podemos dar a vida, entendeu? Eles nos deram a vida, o que nós podemos fazer é tomar essa vida e vivê-la da melhor forma possível para honrá-los vivendo bem a nossa vida. Entendeu? Entendi. Então, quando a gente fala honrar pai e mãe, que a Bíblia nos ensina isso, é viver a nossa vida bem vivida, a gente está honrando nossos pais. Honrando nossos pais. Para se prolongue os nossos dias aqui. Porque aí, honrando, eu estou vivendo. Entendeu? E isso que deixa nossos pais bem. Inclusive, quando morrem. Né? Pai, mãe ou irmão. Eu pedi um irmão ano passado, o irmão mais novo, né? O caçula. Então, quando nós
perdemos essas pessoas, a gente às vezes fica tendido a ficar preso, né, a essa pessoa. O que que a gente deve fazer? Agradecer por ter tido essa pessoa na nossa vida, seja o pai, seja a mãe, seja o irmão, seja a irmã, seja um esposo, uma esposa, e honrá-los vivendo com alegria e com prazer a nossa vida, entendeu? E não adoecendo. Porque agora, né, meu irmão morreu, né? A gente chora, a gente sofre porque tem um afeto, né? A gente vai viver aquele momento de dor, mas a alegria dos que morreram é nos ver vivendo bem, porque eles não podem mais viver, entendeu? Essa vida aqui. Então, honrar nesse sentido. E o terceiro aspecto da família tem o dar e receber, né? O pertencimento, a hierarquia, entendeu? Reconhecer a hierarquia. A família tem uma hierarquia e isso precisa ser reconhecido. Sim. Agora, gente, não dá vontade de parar. Ô, Bruno, não briga comigo, não. Que o Bruno... Nós estamos rindo aqui. Na questão, vamos supor, os pais estão acamados. Tá lá, adoeceu, aí eu paro a minha vida aqui e vou cuidar do meu pai. Por que eu estou te perguntando isso? Porque eu já vi algumas pessoas falando assim, não, porque os nossos pais vão envelhecendo e aí eles se tornam crianças. Não, eles continuam sendo os nossos pais. Isso. Como que fica essa questão na ordem sistêmica se eu começo a cuidar do meu pai quando ele está doente ou da minha mãe quando ela está doente, já numa fase ali de vida avançada, de idade avançada? Como que faz isso de uma forma sistêmica para não inverter o papel? Essa é a pergunta. Isso. Pronto, organizei aqui. Muito boa pergunta, porque é da nossa responsabilidade, né, cuidar, né, dos nossos pais idosos, mas é cuidar dos pais e não viver a vida dos pais. Sim. O que dá muita confusão é que a pessoa abre mão da vida dela e passa a viver a vida dos pais. Aí, claro que ela vai ficar com uma insatisfação profunda, porque ela não está vivendo. Aí ninguém fica feliz, né? Nem os pais, nem a pessoa. Então, quer dizer, se eu vou cuidar dos meus pais, né, eu vou providenciar os melhores meios possíveis, né, que poderão ser colocados para eles viverem bem. Entendeu? Entendi. Por exemplo, eu tinha uma amiga, era psicóloga, e ela morava fora, e ela falou assim, nossa, eu estou num sofrimento porque o meu pai morreu e a minha mãe está sozinha, não tem ninguém para cuidar dela, a mãe dela vivia em outra cidade, ela falou assim, eu não sei o que fazer, eu não posso sair da cidade onde eu estou, porque o meu trabalho é todo lá, para ir. Ela ir morar comigo, eu não tenho como cuidar. E aí foi muito interessante, foi um bate-papo, não foi nem um trabalho assim, foi um bate-papo e eu perguntei para ela qual é a possibilidade dela estar numa casa de repouso. Aí ela avaliou, porque às vezes é muito caro, né? Tem uma estrutura boa, aí ela viu várias possibilidades e encontrou uma casa de repouso que era possível, que ela podia ajudar a mãe, né? A mãe tinha aposentadoria, né? E a mãe ficou nessa casa de repouso. E ela, de tempo em tempo, visitava a mãe. Ela mobilizou pessoas ligadas à mãe, né, amigas, para fazer visitas à mãe, né, e dava essa assistência. E ela ficou em paz, tocando na vida. Então, cuidar não significa você abrir mão da sua vida. Isso não é amor. Isso é um aprisionamento. Porque o amor, ele não coloca a gente em dívida. Eu não tenho dívida com meus pais. Né? Eu tenho uma responsabilidade com meus pais. Né? Então, é diferente. Agora, quando eu abro mão da minha vida para ir viver a vida dos meus pais, eu posso até achar que isso é amor, mas isso não é amor. Não é amor. Isso é uma espécie de culpa, né, que me coloca. Eu tenho uma amiga que foi muito interessante, a irmã dela estava quase morrendo, um câncer muito violento. E o câncer apareceu, ela já tinha organizado uma viagem para o exterior. Ela conversou com a irmã, despediu da irmã, entendeu? E viajou em paz. E fez a viagem, voltou, encontrou a irmã, reencontrou na volta, daí 8 dias a irmã faleceu. Mas ela viajou em paz, né? Na viagem ela tinha informações da piora da irmã, mas ela estava em paz, entendeu? Porque ela já estava com tudo organizado para essa viagem, para o exterior. Então, não é você ficar preso, né? Não é um aprisionamento, é o amor. O amor, ele coloca
numa dinâmica muito boa, mas tem que colocar a ordem nele. Ordem, sim, muito bom, muito bom. Agora, gente, vocês já perceberam que a constelação da conversa aqui, a gente vai aprofundando, porque é um assunto muito interessante, muito extenso também, não é, Muito, padre? muito. Tem muito. O Bert Hellinger publicou bastante. Hoje tem vários outros que trabalham com constelação publicando, né? Sim. Isso é muito interessante. Agora, para quem se interessou pela nossa conversa, quer começar a entender um pouco mais, fala um livro que o senhor possa indicar para essa pessoa que é o primeiro contato com a constelação. Olha, o livro Ordens do Amor. É isso. Tá? Esse é o livro base, assim, é um livro grosso, porque o Bert Hellinger vai mostrando assim, constelações, né? E explicando. Tá? E o outro, Constelação Familiar. Os dois que você tinha citado. Os dois. Tem vários outros, mas acho que esses dois aí bastam. Agora a gente pode falar rapidamente também sobre uma outra questão que o senhor trata, que é da bioenergética, É isso. Me fala um pouquinho sobre essa questão, padre. Eu só vou completar que é análise bioenergética. Isso, análise bioenergética. Por que análise? Porque toda a bioenergética é baseada no trabalho analítico do Wilhelm Reich, que é um médico psicanalista contemporâneo do Freud. O Freud seguiu a linha da palavra, né? E o Reich seguiu o caminho do corpo. Então, a análise bioenergética ela vai fazer a leitura corporal. Né? Você vai olhar para o corpo. Né? Então, você tem um corpo que tem uma organização mais histérica, né? Que é uma organização mais rígida, uma organização mais psicopata, né? Do corpo, esquizoide, né? Uma formação mais esquizoide, que o Reich escreve no livro dele Análise do Caráter, que é a análise da personalidade. E o Lowen, que é um médico americano, ele foi paciente do Reich, né, nos Estados Unidos, escutou muitas palestras do Reich e falou com o Reich, eu quero desenvolver isso. O Reich falou, você precisa estudar medicina. Aí o Lowen estudou medicina e foi muito interessante, porque ele juntou, então, a parte psicanalítica, né, que é uma análise reichiana, junto com o corpo, lido no corpo. E o Lowen desenvolveu esse trabalho. Eu fui aos Estados Unidos, na clínica do Lowen, para aprender esse trabalho. Fui para um workshop no Caribe, 10 dias com o Lowen. Né? Ele já tinha 80 e poucos anos. Né? E ele morreu em 2008, com 98 anos. O Lowen criou um trabalho que se tornou um Instituto Internacional de Análise Bioenergética. Esse trabalho é feito em vários países do mundo. Né? No ano de 2023, nós tivemos o Congresso Internacional de Análise Bioenergética, que tem de 2 em 2 anos. 2023 foi aqui no Brasil e foi aqui em Vitória, no Hotel Sheraton. Olha! Foi muito legal. E agora, esse ano, 2025, vai ser em Atlanta. Né? Então, vai ser um trabalho muito interessante. Aqui no Brasil, o tema foi Dando Voz ao Corpo em Tempos de Desafios. O corpo, para a análise bioenergética, ele tem voz, ele tem uma expressão. Né? Se eu não me expresso, eu viro uma marionete, eu viro um robô. Né? Por isso que a gente cansa tanto, vive tão estressado, porque no fundo a gente não está expressando no que faz quem a gente é. Sim. Né? Fortes também. E aí, de forma prática, como que a análise bioenergética, depois que a gente descobre esse nosso... Seria um traço de personalidade? O corpo? Isso, um funcionamento que predomina. É bom você falar isso, porque é um traço, por exemplo, então eu descobri que eu tenho um traço de personalidade mais fálico narcisista. Né? Mas junto desse traço tem outras composições. Assim. Também tem um pouco de esquizoidia, um pouco de masoquismo. Os nomes são fortes, né, padre? Não significa que a pessoa é psicopata, que a pessoa... Não é isso, não, né? É isso. É isso mesmo? A pessoa, o que é uma pessoa psicopata? Não significa que seja uma pessoa perversa, entendeu? Entendi. Porque você pode ter a psicopatia com dinâmica perversa e a psicopatia, por exemplo, um líder, ele tem que ter um quanto de psicopatia, senão como é que ele vai usar a força para conduzir? Entendi. Né? Você imagina um executivo de uma empresa, né? Se cada um que reclama, eu estou com ele cede, porque ele, né? Não, ele não pode ficar muito ali nos sentimentos. Entendi. Porque a psicopatia caracteriza muito
pela falta de contato com o sentimento. A A pessoa falta é de fria, empatia. falta de empatia, entendeu? A pessoa é muito seca, né? É Ah, seca nesse sentido, assim, né? uhum, Agora, a psicopatia ligada com a perversão, que é o problema, que aí a pessoa usa desse lugar para manipular, para usar, para aham, explorar as pessoas, que aí junto entendi. com o narcisismo, etc. Mas como estava dizendo, você pode ter, normalmente a gente tem um traço de caráter, de personalidade Uhum, que predomina e os outros que compõem. A gente uhum. fala assim, Eu quero saber o meu, padre. a gente fala que é igual temperar. Quando você vai fazer o Ah, tempero, aham, né? Você coloca o sal, mas você coloca um pouquinho de pimenta, você coloca um pouquinho de alho, você coloca um pouquinho de cebola. aham, Né? Você tem, dependendo do que você vai fazer, você tem vários temperos. Né? Então, sim. nós temos vários temperos na nossa personalidade. Uhum, Um tempero se destaca, se mas não destaca. significa que os outros não estejam presentes. Entendi. Entendeu? A gente pode até dizer assim, mas no fundo assim traz um gostinho de alho, você não sente, né? Aham, sim. Aí às vezes a pessoa tem que traz personalidade forte, assim, Aham, que caracteriza mais a coisa fálica, narcisista, aham. mas aí tem uma oralidade, assim, né? Ah, Tem entendi. uma queixa bem masoquista. O masoquista se caracteriza muito Aham. uma pessoa menos atoleira, está sempre meio atolada, entendeu? Igual um carro atolado. Ah, não E desenvolve. não, e você vai dar um conselho e tal, você acaba de falar, ela está na mesma. E é meio Aham, cansativo lidar com pessoas de caráter masoquista, ou pessoa oral. Né? aham. A oralidade, ela é caracterizada muito assim, a pessoa nunca parece estar nutrida. Ela está sempre querendo mais, querendo mais, querendo mais. Né? Então, Olha. são traços que estão dentro do nosso funcionamento de personalidade. E Né? aí ele é demonstrado pelo corpo. Pelo corpo. Então, a bioenergética ela vai trabalhar, né, Uhum, fazendo essa leitura corporal, né, uhum. dentro de uma história. Isso que eu desenvolvi dessa forma tem uma história na relação com a mãe, com o pai, entendeu? Ah, Então, aproxima muito da análise freudiana, por isso a gente lê muito Freud, estuda aham. muito Freud. Agora, é uma análise profundamente com o método reichiano. Né? Entendi. A gente diz assim que o Freud dizia deita e associa, né? Você deita Ah, lá no divã e você vai associando, né? sim. Ah, me vem isso, me vem aquilo. E o Reich dizia assim, deita e sente, né? Ah, Então é aham. diferente de você ficar pensando, pensando. Aham, Você sente. Tem um trabalho na bioenergética muito interessante, que é nessa base reichiana, né? Mas o aham. Lowen que criou, e que foi criado logo depois da Segunda Guerra Mundial. Uhum. O Lowen percebeu, logo depois da Segunda Guerra Mundial, que foi em 45 ali, né, que as pessoas estavam muito abaladas, né? Duas Uhum. guerras mundiais muito próximas, né? O Sim. Lowen nasceu em 1910, né? Então, ele estava em 45, ele estava com 35 anos, né? Sim. Então, 46, 47, 48, o Lowen foi percebendo as pessoas muito ansiosas, inseguras. Aham. O que vai ser daqui a pouco? Vai a Terceira Guerra Mundial? Sim, E já estava agora temos a bomba esperando. atômica? Né? Aham. Então, era como assim, que futuro teremos? Sim. O Lowen criou um trabalho que é o ground. O Aham. ground é o ground postural, você destrava um pouquinho os joelhos, né? Aham. Aí o seu corpo, ao invés de você suspender cá em cima, nos ombros, você apoia no chão, na realidade. Ah. Esse ground de apoiar na realidade do corpo, tá? Aham. Ele leva você também para um ground interno. Por exemplo, quando você voltou ao ground seu espiritual, você viu a energia que veio. Então, Aham. o ground é eu estar enraizado nos meus valores, na minha cultura, nas minhas crenças, Uhum. entendeu? E aí você consegue estar presente no aqui e no agora e No não no aqui e agora futuro. e no real da vida, Aham. entendeu? Fora das ilusões, né? Então, o Loi trabalhou muito essa questão aí, desse ground, né, Uhum. na cultura. E tem um autor que possivelmente quem está nos acompanhando deve conhecer muito, que é o Harari, Uhum. escreveu 21 lições para o século XXI. Ele é Uhum. um historiador. O último livro dele chama Nexus. 21 lições para o século XXI. Ele é um historiador, não é Uhum. da área de saúde, mas ele tem um capítulo para falar sobre as pessoas muito desorientadas no Uhum. mundo de hoje. Então ele fala assim que pessoas desconectadas de seus corpos, Uhum. dos seus sentidos, do seu entorno, se tornam pessoas desorientadas. Entendeu? Entendi. Muito Aham. interessante. Então o Lowen, o Dr. Alexandre Lowen, trouxe essa questão para o corpo. Corpo.
né, baseado no Reich, que foi o terapeuta dele, e o grande teórico que dá as bases para o nosso trabalho. Sim, muito bom. Ele trabalha com exercícios. Uau, olha isso, com exercícios também, Muitos né? exercícios. Uhum. Por exemplo, nós estamos muito na cabeça, né? Uma vez fui fazer um trabalho na Universidade de Ouro Preto com os professores e era um trabalho que eles estavam reclamando muito cansaço mental, etc. Então, eu destravei os joelhos com eles, né? Então, vamos pôr os pés. Só depois a gente faz um arco para frente e a cabeça vai lá embaixo, entendeu? E ali você respira e vai sentindo o corpo. E é muito interessante porque aí o corpo vibra todo, né? E ao invés de você ficar pensando, né, aqui em cima da cabeça, você sente o corpo. E às vezes vai sentir as profundas angústias que a gente está evitando, racionalizando, consumindo exageradamente, né? Para poder sair do contato. Então, é um trabalho muito bonito da análise bioenergética. Muito interessante. Pode fazer na empresa, nas escolas, entendeu? Você pode fazer grupos, né? Dentro das empresas, dentro das escolas. Né? Inclusive, a gente tem um projeto agora com a lei que está pedindo da empresa, NR1, né? NR1, Então, essa lei pede para cuidar da saúde mental. Né? E a gente tem um trabalho muito legal, trabalhando com o corpo. Já estamos fazendo, né, em algumas empresas que já estão pedindo, porque você previne para não ter tantas doenças. Sim, entendeu? vai cuidando. Porque se você estiver bem enraizado, você não adoece. Né? As pessoas que convivem comigo sabem, raramente elas me veem doente. Sim. Porque a autorregulação contínua do corpo. Né? Eu tive um problema sério de esôfago um tempo e eu trabalhei de uma maneira tão interessante que eu honrei meu corpo na dor. Né? É honrar o corpo na dor e no amor. Foi um tema de um congresso nosso, inclusive. Porque se eu adoeço, eu devo olhar para isso e devo assumir isso para poder cuidar, né, tratar. Cuidar e ganhar força a partir do sintoma. O sintoma me revela meu estilo de vida não está adequado. Entendi. Entendeu? É a mesma coisa quando as pessoas falam, o medo é importante, esses sentimentos são importantes que trazem a reflexão, olha, está acontecendo alguma coisa, então não vai adiante, segura aqui, senão a gente perde o limite. O medo pode ser um ótimo companheiro. Agora, se ele nos paralisar, aí não ajuda. Não ajuda. Ou se nos colocar sempre em fuga, né? Porque às vezes uma fuga é importante. Né? Se eu estou aqui dentro do prédio, né? Sinto medo que parece que, né, tem uma situação que está dando um alarme, aí o prédio está com o alarme dele ligado, sair daqui correndo, né? O mais rápido possível pelas escadas é o melhor. Né? É um medo que me ajudou a sair de uma situação de risco. Né? Agora eu ficar fugindo o tempo todo, parece que estou perseguido, aí já é um medo doentio. Né? Verdade. Gente, não dá vontade de sair daqui. Padre, por favor, retorne outras vezes para a gente conversar sobre outros assuntos e continuar esses também, porque eu acredito que o pessoal que ajudou muito, que tem ajudado essa nossa conversa, ajudou muitas pessoas que nos acompanharam. Agora, o mais interessante é que não precisa ficar só nessa conversa, porque o Padre Antônio Tatagiba traz também workshops em relação tanto à constelação quanto à análise bioenergética, não é isso, Padre? Isso. Então, vamos fazer o convite para o pessoal também que nos acompanhou e fala um pouquinho como funciona também a dinâmica do workshop. Olha, primeiro é um prazer muito grande estar falando aqui, né? Para mim é uma responsabilidade com o saber que eu pude adquirir e continuo adquirindo, que eu ainda viajo muito para estudar. Eu estou fazendo um estudo em São Paulo com 2 professores, um da Alemanha e a professora da Holanda, a Monique, e o Richard da Alemanha, onde nós estamos trabalhando muitas coisas sobre o corpo, né? Então eu vou atrás, assim, sempre das novas descobertas, né? Para que a gente possa fazer do saber uma ferramenta para vivermos melhores na sociedade, no mundo que estamos, né? Então, o primeiro workshop que temos, ou teremos, melhor dizendo, vai ser no dia 18 de outubro. Vai ser em Vitória, das 9 às 17. Vai ser um workshop de análise bioenergética. Tá? Você pode se inscrever, você pode participar pelo fato de você viver num corpo. Né? Ah, mas eu posso participar porque eu estou em tal idade, eu estou aquela idade. Você vive num corpo, não vive? Então, você pode participar. Então, dia 18, das 9 às 17 horas, aqui em Vitória, nós trabalharemos com o corpo, tá? Nós vamos trabalhar trazendo a voz que está no corpo, que precisa ser expressada. Dentro desse trabalho de análise bioenergética, que é um trabalho muito rico, que está sendo feito hoje em vários países do mundo.
Né? Então, participe conosco, se inscreva. Você pode entrar no nosso link, mas vai ter um recurso aí que você vai poder se inscrever, sim, mas é ecoformação.com, né? www.ecoformação, formacão, não tem o cedilha, nem tem lá o cifrão lá no ar, né? É formacão.com. Tá? Você pode entrar aí e vai ter também um QR Code e tudo para você se inscrever. Sim. O outro evento é de constelação, vai ser dia 1º de novembro, vai ser num sábado, também aqui em Vitória, tá? Acredito que vai ser das 9 até umas 18 horas, né? Normalmente, nós ultrapassamos um pouquinho o horário, né? Porque quando você entra nesse trabalho, é muito prazeroso e é de muita responsabilidade. Então, sim, a gente não pode dizer, 17 horas, acabou o trabalho, né? Às vezes, a coisa está ainda num processo que a gente precisa alargar um pouco mais. E eu tenho muito esse cuidado também de terminar o workshop, onde a pessoa possa sair compreendendo, saindo bem, né, onde ela está sentindo as questões, mas você possa sair de posse de você mesmo, com condições de usufruir ainda melhor, né? E não sair assim, talvez, fiz um trabalho tão intenso, agora estou meio desorientado, né? Não é isso, não vai ajudar, né? Então, de consideração, dia 1º de novembro, também você pode se inscrever no mesmo link que nós temos aí no site que nós temos, né? www.ecoformacão.com. E tem também o QR Code que você possa se inscrever, tá bom? Será um grande prazer ter você nesses 2 workshops, né? E poderemos trabalhar e sermos melhores pessoas para nós mesmos e para o nosso convívio com os outros. É muito bom, gente. Que coisa maravilhosa. Muito obrigada por tanto ensinamento, por tanto conteúdo. Eu fico muito feliz em trazer essa conversa aqui para o nosso público, porque eu tenho certeza que te ajudou, que você em algum momento pensou em alguém da sua família ou em você mesmo. Deixa eu sentir essa energia, Padre Antônio Tatagiba. Muito obrigada pela sua presença, obrigado, por dispor desse tempo tão precioso aqui que nós tivemos juntos. Muito obrigada. Que Deus possa te continuar te abençoando, que você possa levar esse ensinamento para tantas famílias e trazer esse pertencimento que é tão importante. Muito obrigada. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Obrigado a todos vocês, né, que nos acompanham, que está aqui acompanhando esse Supercast, isso, né, que é uma maneira boa da gente hoje ampliar a nossa consciência, né, e viver melhor no nosso mundo onde estamos. Uma civilização do amor. Então agora fica o convite para você que nos acompanhou até agora, dia 18/10, análise bioenergética, no dia 1º/11, constelação familiar sistêmica, que foram esses 2 temas que nós tratamos aqui no nosso episódio de hoje. Rogério, muito obrigada pelo seu trabalho. Hoje nós temos a presença do Bruno aqui também nos nossos bastidores. Padre Antônio Tatagiba, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Muito obrigado. E você que nos acompanhou até agora, vou reiterar esse pedido. Se fez sentido para você, se você lembrou de algum familiar, de algum amigo, encaminha esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, porque nós precisamos ajudar essas pessoas. Então, muito obrigada a você pela companhia, pela sua audiência e até o nosso próximo episódio. Eu quero honrar minha família colocando o Vimercate, viu? Que legal, olha isso. Antônio Tatagiba Vimercate. O Antônio deve ser a parteira que ficou com a minha mãe, que está viva até hoje. Olha que legal. E nesse mês de outubro completará 104 anos. Gente, né? Que linda! E está lúcida. O Tatagiba é uma madeira que jamais alguém encontrou podre. É uma madeira que os índios usavam para pintar o corpo, né? Para os seus momentos, cerimônias religiosas, etc. Sim. E Vimercate é a minha família de tradição italiana, que veio da Lombardia e tem uma cidade na Itália com o nome Vimercate. É logo depois de Milão, indo para Veneza, está lá na beira da autoestrada, né, uma cidade chamada Vimercate. Então, meu nome todo é Antônio Tatagiba Vimercate. Agora ficou completo. Agora sim, agora honramos e está aí a lealdade trazendo aqui tudo que nós conversamos durante esse episódio. Muito obrigada, Padre Antônio Tatagiba Vimercate. E até o nosso próximo episódio.